Rio de Janeiro, onde ele fez o mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ele trabalhou lá no grupo de ótica quântica. Rafael, se eu falar alguma coisa errada, viu? Não, tá trabalhou tudo no certinho. grupo de ótica quântica lá, né? Foi orientado pelo professor Luiz Davidovich. E nessa ocasião, teve um overlap aí que eu conheci o Rafael. Ele já estava saindo quando eu entrei no doutorado lá na UFRJ. Depois que ele saiu do Brasil em 2010, quando ele terminou o doutorado, ele foi para a Europa. Pelo que eu verifiquei, ele ficou 6 anos na Europa. Ele fez pós-docs em diferentes institutos de pesquisa, né? No Instituto de Ciências Fotônicas de Barcelona. Depois ele foi para a Alemanha, onde ele trabalhou no Instituto de Física das Universidades de Freiburg e Colônia. Eu não sei se pronuncia Freiburg. É Freiburg mesmo? Freiburg. Eu não sei alemão, não sei nada de alemão, então não... O Rafael, ele é bolsista de produtividade do CNPq nível 2, né? Atualmente ele é líder lá do grupo de informação quântica do Instituto Internacional de Física lá de Natal. Recentemente ele ganhou o grant lá do Serra Pilheira, né? E, na verdade, ele ganhou as 2 fases, né? Ele ganhou a primeira fase do grant e ganhou a segunda fase, ele acabou de confirmar aqui comigo. E mais recentemente ainda, ele foi escolhido aí como Outstanding Referee da APS, né? E ele trabalha as linhas de pesquisa os temas de pesquisa do Rafael basicamente ótica quântica, e computação e informação quântica, a parte de machine learning, criptografia quântica. Ele também trabalha com meteorologia quântica. Na verdade, são vários temas de pesquisa que são bastante quentes, né, de grande interesse da comunidade. Provavelmente ele escolheu um dos temas aí para falar aqui hoje, né? Não sei se ele vai conseguir falar de mais de um tema. Sobre a produção acadêmica do Rafael, ele já, apesar de ter apenas 10 anos que terminou o doutorado, ele já produziu mais de 60 artigos, já tem mais de 60 artigos publicados, e particularmente impressiona a qualidade das publicações do Rafael, né? Dentre os jornais que ele publicou, tem a Nature Physics, a Science Advances, a Nature Communication, e ele tem mais de uma dezena de Physical Review Letters, né? Então é bastante impressionante aí a qualidade das publicações do Rafael. Bom, eu não vou me estender mais, né? Eu não vou me estender, porque o currículo do Rafael está bastante extenso aqui, apesar de ele ser um jovem doutor. Eu vou passar a voz agora para o Rafael, né? E no final aí a gente abre para perguntas, né? As perguntas podem vir pelo chat ou as pessoas podem direcionar e que vão fazer a pergunta pelo microfone, tá bom? Rafael, bom seminário e eu passo a voz para você. Obrigado, Joaquim. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, então, agradeço aí o professor Joaquim, o Eduardo, pelo convite. Um prazer estar falando aí com vocês. Eu vou usar aqui esse PowerPoint, bom, né? PowerPoint, né? O Impress, porque aí eu acho que ele vai conseguir mostrar a tela inteira. Se vocês... Bom, assumo que vocês estão vendo a minha tela. Se não estiverem vendo, por favor, me digam. Não, estamos vendo. Beleza. Bom, você falou aí das PRLs, né? A gente chama de Physical Review Lottery, né? Porque você nunca sabe. Você manda, é meio 50%. Então, tem um pouco de sorte envolvida aí também, né? Então, assim, aqui no nosso grupo, a gente realmente estuda tem várias linhas aí de pesquisa. Eu não vou falar de todas elas aqui hoje eu vou focar numa linha que eu, particularmente, tenho devotado bastante tempo aí, que é essa conexão entre a mecânica quântica e a teoria da causalidade. Então, é algo que eu venho fazendo aí já desde 2012, e aqui no grupo é uma linha bem forte de pesquisa. Eu não sei qual é o background aí de vocês, então eu realmente tentei fazer algo mais conceitual, não tão técnico, né, dar os conceitos principais, as ideias principais, mas se tiverem qualquer dúvida aí sobre as tecnicalidades, é só me perguntar, não tem problema nenhum. Então, a gente vai começar aí com, vamos dizer assim,
o paradigma, né, que define aí esse estudo de correlações quânticas e as conexões com causalidade, que é o Teorema de Bell, lá da década de 60. Então, feita essa introdução, a gente vai passar aí falar sobre a causalidade, a teoria da causalidade, em particular o cenário instrumental, que é um cenário bastante importante aí quando a gente quer inferir relações de causa e efeito. Falar do que a mecânica quântica, né, tem a dizer sobre esse cenário instrumental, e dependendo aí do tempo, se não me engano são 40, 50 minutos, né, eu vou dar umas pinceladas num último trabalho nosso, que é como quantificar causalidade no regime quântico. Então, vamos começar aí com os primórdios, né, então a gente está falando aqui da década de 20, década de 30, a mecânica quântica já era uma teoria bastante bem sucedida, estabelecida, né, com predições teóricas de vários comportamentos experimentais, enfim, uma teoria que todo mundo aceitava. Mas, apesar disso, né, era uma teoria que trazia à tona uma visão radicalmente nova de como entender a física e a ciência, né? Então, nas palavras aqui do Pascual Jordan, ele dizia: observações não somente perturbam o que vai ser medido, elas o produzem. Nós compelimos o elétron a assumir uma posição bem definida. Nós próprios somos os responsáveis por produzir os resultados das medições que observamos. E isso é muito radical, né? Porque a gente está acostumado com essa ideia de que existe uma realidade subjacente, enfim, que a natureza tem propriedades bem definidas, e que o objetivo de medições, observações, é simplesmente desvelar essas propriedades, né? E o que o Jordan está falando aqui, no que entra aí muito no que a gente chama lá da escola de Copenhague, é que não, é que é impossível a gente falar, ao menos nesse nível microscópico, a gente fazer essa separação entre o que é observado e o observador. Então, enfim, era algo que muitos físicos, né, não podiam aceitar. Em particular, o Einstein, que foi aí um dos fundadores da teoria quântica, mas que mais tarde se tornou, de certa forma, um dos seus detratores, ele não aceitava, né, essa visão. E aí, como resposta a essa afirmação aí do Jordan, ele fez essa pergunta, né, que é bastante famosa: você realmente acredita que a Lua só existe quando olhamos para ela? Então, é algo estranho, né, imaginar que as propriedades de um sistema físico da Lua, elas só se definem quando alguém está fazendo alguma observação. Então, tendo em vista aí esse imbróglio, em 35, o Einstein, junto com outros dois colaboradores, o Podolsky e o Rosen, eles escreveram um artigo muito famoso, que é chamado hoje de paper EPR, né? Saiu até aí na capa da New York Times, onde o que eles fazem é o seguinte: eles, então, têm lá uma linha de raciocínio para mostrar que a teoria quântica, apesar de ser uma teoria correta, ela seria uma teoria incompleta. Então, o que isso significa, né? A teoria quântica, ela é uma teoria probabilística. Então, diferentemente lá da física clássica, a gente não diz agora que um elétron tem uma certa posição em um certo momento. O elétron, ele é descrito por um objeto matemático, que é uma função de onda, e via um dos postulados lá da quântica, que é a regra de Born, né, a gente, então, consegue dizer qual que é a probabilidade de que, se a gente fizer uma certa medição, de que um certo resultado ocorra. Então, é isso que significa ser uma teoria probabilística. A gente não diz que o elétron tem uma posição. O que a gente diz é que, se a gente fizer uma medição da posição desse elétron, com uma certa probabilidade, a gente vai encontrar ele numa certa região do espaço. Então, tem um monte de incertezas associadas aí, né? Então, o que o trio EPR disse nesse paper, né, eles argumentam é que a teoria quântica é correta nesse sentido, de que ela prediz com quase perfeição essas probabilidades de medições que a gente possa vir a fazer, mas seria uma teoria incompleta no sentido de que existiriam elementos de realidade que não são descritos pela teoria. Então, aqui a gente está falando de 35, né? São os primórdios aí do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Então, os físicos da época estavam interessados em outras coisas, né? Tinham talvez coisas mais importantes aí, não deram muita bola para o, entre aspas, ataque do Einstein à teoria quântica.
a coisa começou a mudar de certa forma, mas ainda demorou um certo tempo depois disso, em 64, quando o físico John Bell, ele propôs aí o teorema famoso dele, né, em que o que ele fez, basicamente, foi pegar essas hipóteses lá do trio EPR e deixar elas de maneira bastante explícita. Então, o cenário em que a gente lida aqui no teorema de Bell e lá no paper EPR, ele é bastante simples. A gente tem uma fonte aqui que gera sistemas físicos, né, por exemplo, 2 elétrons, 2 fótons, enfim, 2 bolinhas de ping-pong, manda esses 2 sistemas físicos para 2 laboratórios distantes, onde eu tenho 2 observadores, Alice e Bob, e eles têm um certo aparato de medição, que eles podem escolher qual propriedade do sistema físico medir, por exemplo, se é um fóton, eles podem medir esse fóton com diferentes filtros, e o resultado dessa medição a gente pode interpretar como uma lâmpada que ela pisca ou que ela não pisca. Então, é uma resposta meio que sim ou não, ok? Então, de maneira mais abstrata, a gente pode representar essa fonte aqui de estados físicos por uma variável que eu vou estar chamando aqui de lambda, e a gente chama essa variável de uma variável latente, uma variável escondida, no sentido de que ela descreve, né, a nossa fonte, mas não necessariamente a gente tem acesso empírico a todos os graus de liberdade que descrevem esse sistema físico. Aí, dentro um pouco dessa ideia de que talvez a descrição da quântica seja incompleta. E esse cara, então, vai mandar essa informação. Então, aqui, né, é o que a gente chama de um Directed Acyclic Graph. É uma maneira gráfica da gente representar diferentes variáveis e as relações de causalidade entre elas, né? Então, cada nodo nesse grafo aqui é uma variável de interesse, por exemplo, lambda, que seria a fonte, e essas setas indicam as relações de causalidade entre elas. Então, as variáveis A e B vão ser os resultados de medição, se a lâmpada clica ou não, aqui seria a lâmpada da Alice, aqui seria a lâmpada do Bob, e X e Y são as escolhas que esses 2 observadores eles vão fazer. Eles recebem lá o sistema físico deles, jogam uma moeda para decidir se eles vão usar, por exemplo, o filtro vermelho ou o filtro azul, ok? Então, vocês veem, né? Obviamente, a fonte, ela vai ter um efeito causal sobre o resultado da nossa medição. Da mesma forma, se a Alice escolhe um filtro vermelho ou azul, isso vai afetar o que ela vai estar medindo no laboratório dela, ok? Então, a gente está falando de uma descrição quântica de um experimento, então, obviamente, a gente vai estar falando aqui de probabilidades, então, em particular, a probabilidade de que a medição de Alice A e a medição de Bob B acendam ou não acendam a luz, dado que eles mediram certos observáveis parametrizados aqui pelas variáveis x e y, ok? Então, o que o Bell fez foi deixar as hipóteses lá que o trio EPR usaram para chegar na conclusão de que a teoria quântica seria incompleta, ele deixou essas hipóteses bastante explícitas. Então, a primeira hipótese é a hipótese do realismo, né, que é essa ideia de que a Lua está lá no céu, independentemente de ter alguém olhando ou não, que aqui se traduz no fato de que a gente assume que existe uma certa variável escondida, que talvez a gente não tenha acesso empírico, mas que descreve o nosso sistema físico. Assim, as 2 outras hipóteses são hipóteses causais. A primeira delas é o que a gente chama aí, pode chamar de livre-arbítrio, liberdade de escolha, enfim, tem diferentes nomes, mas não é nada filosófico. Simplesmente nos diz que as escolhas de Alice e Bob, que são x e y, elas são independentes entre si e são independentes de como o sistema físico, que é descrito por lambda, está sendo preparado. Ou seja, essa distribuição de probabilidade, ela fatoriza. Então, esse livre-arbítrio é algo assim, que é essencial em ciência, né? Então, vamos supor que eu tenho uma amostra, e eu vou medir, sei lá, eu posso medir a pressão, o volume, a temperatura dessa amostra. Então, o que a gente está assumindo aqui é que eu tenho liberdade de escolher qual propriedade desse sistema físico medir, e que as propriedades desse sistema físico não dependem dessa minha escolha, né? Se isso não fosse verdade, a própria ideia de uma ciência objetiva, ela estaria posta em xeque, né? Então, é algo bastante natural. A outra hipótese aqui, que é a hipótese que era bastante cara ao Einstein, né, que é a hipótese da localidade, que basicamente significa o seguinte: então, Alice e Bob, eles estão aí
em laboratórios muito distantes, a gente pode dizer, em lados opostos do universo. Então, a gente esperaria, né, que o que o Bob observa aqui no laboratório dele não deveria depender de forma alguma do que a Alice está fazendo no laboratório dela. E isso se codifica aqui nesse grafo, né, na ausência dessas setas aqui, por exemplo, do laboratório da Alice para o Bob e vice-versa. Então, todas as correlações que Alice e Bob podem observar entre as medições deles aqui e os resultados de medições A e B tem que ser mediado por essa fonte aqui. Então, essa fonte ela é a fonte de correlações nesse experimento de Bell. Então, são 3 hipóteses bastante naturais, né? Realismo, liberdade de escolha e localidade. E o que o Bell mostrou é que essas 3 hipóteses, por mais naturais que sejam, elas impõem aí limites ao que a gente pode observar nesse tipo de experimento envolvendo essas 2 partes distantes. Então, esses limites é o que a gente chama de desigualdades de Bell. Então, aqui tem uma dessas desigualdades, que é CHSH, que são as iniciais aí de quem descobriu essa desigualdade. E essa desigualdade, ela é basicamente o seguinte, ó, ela é uma soma de valores esperados. Então, o que é esse valor esperado aqui? A0, B0. Esse valor esperado qual é a correlação, ou o valor esperado do produto de A vezes B, que são os resultados aí das medições de Alice e Bob, dado que a Alice escolheu medir o observável A0, que é esse filtro vermelho aqui, e Bob escolheu medir também usando um filtro vermelho, ok? E os outros termos são a mesma coisa. Aqui é o valor esperado de Alice e Bob, dado que a Alice mediu o vermelho e o Bob o azul, e assim vai. Então, vocês veem que cada um desses termos aqui são termos experimentais. Eu posso ir lá no meu laboratório, fazer a medição e computar quem é essa correlação, esse valor esperado aqui entre as medidas de Alice e Bob. E o que o Bell mostrou é que essa desigualdade aqui, essa soma desses termos, se essas 3 hipóteses de realismo, localidade e liberdade de escolha, elas são satisfeitas, qualquer que seja a teoria física, ou seja, a gente está falando de um espaço aí de teorias, tem que respeitar esse limite aqui de 2. E o lance é que quando a gente fala da mecânica quântica, por exemplo, a gente coloca aqui sistemas físicos emaranhados, 2 elétrons emaranhados, 2 fótons emaranhados, a gente pode violar esse limite de 2 e chegar a 2 raiz de 2. Ou seja, a mecânica quântica viola essa desigualdade de Bell. Isso mostra, então, né, que se a gente assume essas 3 hipóteses, como o trio EPR fez, não só a teoria quântica ela teria que ser incompleta, ela teria que ser incorreta, né, porque ela está predizendo algo que a gente não poderia observar na natureza. E o que é mais legal aqui é que a gente pode fazer, a gente pode testar isso experimentalmente. Então, é o que muita gente chama aí de metafísica experimental. A gente fala da realidade, da localidade, de liberdade de escolha, mas a gente pode testar essas coisas experimentalmente. Então, os primeiros testes foram feitos ali na década de 60, já pelo Clauser. Na década de 80 foram feitos os primeiros experimentos mais robustos pelo Alain Aspect, na França. E foi somente em 2015, então 50 anos aí depois do Teorema de Bell, que realmente os testes definitivos eles foram feitos, e essas desigualdades de Bell, elas foram violadas, né, aqui é a capa lá da PRL, comemorando aí esse feito, aqui é um mosaico lá do John Bell, e o que esses experimentos mostram, então, não é que a mecânica quântica ela é correta, incorreta, completa ou incompleta. Essa pergunta talvez ainda seja um pouco metafísica, mas o que esses experimentos mostram é que qualquer que seja a teoria física que, porventura, venha a substituir a mecânica quântica, necessariamente ela vai ser uma teoria que viola a desigualdade de Bell, ou seja, vai ser uma teoria física que é incompatível com ao menos uma dessas 3 hipóteses, do realismo, da liberdade de escolha e da localidade. E esse fenômeno de violações de desigualdade de Bell é o que a gente chama de não localidade quântica. É não localidade quântica no seguinte sentido: se a gente mantém essa ideia do realismo, ou seja, a Lua está lá no céu independentemente de ter alguém olhando, de que a gente pode fazer uma ciência objetiva, ou seja, que a gente tem liberdade de escolha.
Então, necessariamente, a gente tem que abrir mão da ideia de localidade, ou seja, que é essa ideia de que sistemas físicos que estão a grandes distâncias, eles ainda, de certa forma, se comportam como uma unidade única de informação, ok? Mas tudo bem, vocês podem abrir mão do livre-arbítrio, tem o Toft, né, que é prêmio Nobel, essa é a escolha dele. Tem gente aí, por exemplo, da escola de Copenhagen, que abre mão do realismo. Então, o que o Teorema de Bell nos mostra é que a gente tem que abrir mão de uma dessas coisas. As três, em conjunto, a gente não pode manter, ok? Então, esse é o paradigma, vamos dizer aí, nos fundamentos da quântica, que tem várias aplicações, por exemplo, no processamento de informação. Então, a violação de uma desigualdade de Bell, ela pode ser usada em criptografia quântica, em comunicação quântica, em self-test, enfim. Então, assim, tem muitas aplicações, né? Não é só uma coisa fundamental da teoria. Então, a gente vê, então, com isso, né, de que existe um certo clash, um certo atrito, né, entre os conceitos quânticos e as nossas noções aí mais intuitivas de causa e efeito. Alguma coisa está dando errado. Então, isso foi o foco da comunidade nos últimos aí, sei lá, 30 anos, e começando ali em 2012, as pessoas começaram a se perguntar, né, se esse seria o fim da história. Será que a gente pode ir além? Será que a quântica ela tem mais a dizer sobre a causalidade e vice-versa? E o resto do seminário vai ser devotado a isso. Então, vamos esquecer tudo sobre quântica aqui e falar de algo que aparentemente não tem conexão nenhuma. Então, essa é a pergunta. Será que fumar causa câncer? E qual que é o porquê dessa pergunta, né? Então, a gente observa correlações entre o fato de pessoas que fumam, elas têm uma chance maior de desenvolver câncer. Mas lá na década de 50, né, a Marlboro, a Philip Morris dizia, bom, mas correlação não implica causalidade. E o que eles queriam dizer com isso? Né? De que, potencialmente, por exemplo, poderia existir um terceiro fator, por exemplo, uma mutação genética, sei lá, alguma coisa assim, que faria com que as pessoas tenham uma probabilidade maior de fumar, de ter vontade de fumar, e ao mesmo tempo ter uma probabilidade maior de desenvolver câncer. Ou seja, não é que fumar cause câncer, é que eles têm uma causa comum, e que não tem nada a ver lá com a Philip Morris. Então, essa é uma pergunta muito importante em várias áreas da ciência. A pergunta fundamental que está aqui por detrás é como é que a gente pode diferenciar duas hipóteses, que é a hipótese de que uma certa variável A, por exemplo, fumar, afeta diretamente, então a gente tem aqui essa seta causal, uma outra variável B, por exemplo, o desenvolvimento de câncer. Como é que a gente distingue isso de um outro cenário, onde as correlações entre A e B, elas são mediadas por uma terceira variável, por exemplo, essa mutação genética. E essa mutação genética, ela não foi observada, então a gente trata essa potencial fonte comum aí das correlações entre A e B como uma variável latente, uma variável escondida. Então, vocês já estão vendo aí que tem uma conexão lá com as variáveis escondidas do Bell. A questão é que simplesmente olhando para as correlações entre A e B, que olhando para a distribuição de probabilidades de A e B, a gente não consegue distinguir essas duas hipóteses. Basicamente porque essas duas hipóteses geram o mesmo conjunto de correlações possíveis entre A e B, ok? Então, é uma pergunta muito fundamental, mas que simplesmente olhando para A e B, a gente não consegue resolver. E aí entra um conceito muito fundamental lá na teoria da causalidade, que é o de uma intervenção. Então, aqui, ó, vamos pensar que a gente tem um cenário causal desse tipo, onde eu tenho correlações entre A e B, e essas correlações elas podem ser tanto mediadas por uma fonte comum, esse lambda, ou por uma ação causal direta de A em B. E o que eu quero aqui é saber qual é o peso dessa seta, quanto das correlações de A e B estão vindo, de fato, dessa ação causal direta de A em B, ok? Então, a gente pode olhar para a distribuição de probabilidade de B de A, se a gente usar aí, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a gente pode decompor esse cara em termos aqui de ações determinísticas, mas isso não importa tanto aqui para entender o seminário. Mas a ideia central aqui é a seguinte, é que P de B dado A é se eu simplesmente observar o meu sistema.
eu vejo o que acontece com B, vejo o que acontece com A e computo essa distribuição de probabilidade. Mas isso não é capaz de me dizer qual que é a diferença disso e disso. Mas agora eu posso, ao invés de simplesmente observar o que está acontecendo, eu posso interferir, eu posso intervir no meu sistema. O que significa isso? Então, uma intervenção, por exemplo, na minha variável A, significa que eu tenho um controle sobre essa variável. Eu posso forçar essa variável A a assumir um certo valor que está sob o meu controle e que independe do resto do universo. Então, isso significa, na prática, que se eu intervenho em A, eu estou quebrando todos os possíveis links causais que entrem em A. Independentemente de quem dessa mutação genética ela está presente ou não, eu estou forçando as pessoas a fumar agora. Essa seria a ideia. E aí vocês veem, né? Então isso é o que a gente representa aí na teoria de causalidade como do A. Então isso significa o quê? Significa que eu estou forçando a assumir um certo valor que está sob o meu controle. E isso significa, na prática, que eu estou quebrando esses links causais aqui. Só que, se eu estou quebrando esse link causal de lambda para A, e eu ainda observo correlações entre A e B, agora eu tenho certeza que qualquer correlação entre A e B só pode ser dada por esse link causal direto entre A e B, porque eu estou quebrando esse link aqui que explicaria as minhas correlações via uma causa comum. Então, a grande sacada da teoria da causalidade aí na década de 90 foi entender que P de B dado A é diferente de P de B, dado que eu forço A, que eu intervenho em A. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, fazendo intervenções, eu consigo resolver o problema fundamental da teoria da causalidade, que é saber se uma certa variável tem uma influência causal na outra ou não. E mais que isso, né? Essas intervenções, elas introduzem aí, de maneira bastante natural, uma medida de causalidade, que é o que a gente chama de causal effect, ou de average causal effect. Então, olha só, se A não tem qualquer efeito sobre B, então, independentemente de eu estar fazendo A igual a Azinho ou A igual a A', eu não vou estar mudando B, ou seja, a distribuição de probabilidade de B, ela vai ser independente do que eu faça com A. Então, isso aqui vai ser zero. Mas se A, de fato, tem uma certa influência causal sobre B, dependendo do que eu faço sobre A, eu vou estar afetando a minha variável B, né? Então, essa medida aqui, ela vai ser maior do que zero. Então, parece, né, que está tudo ótimo, mas a grande questão aqui é que intervenções, apesar de serem uma ideia interessante na teoria, na prática não funciona assim. Eu não posso forçar as pessoas a fumarem, né? Pegar um grupo, colocar numa jaula, outro grupo numa outra jaula, forçarem eles a fumar ou não fumar por vários anos e ver se isso afeta ou não aí o desenvolvimento de câncer, de uma maneira relevante estatisticamente. Ou então, por exemplo, né, hoje em dia a gente está aí no meio de uma pandemia, tem vários tratamentos e tal, mas vamos dizer que a gente tem um certo tratamento que é altamente experimental e com risco muito grande. A gente não sabe quais são os efeitos colaterais. Eu não posso forçar as pessoas a fumar, a aceitarem esse tratamento experimental, né? Da mesma forma que eu não posso forçar as pessoas a fumarem. Então, as intervenções, apesar de ser uma ideia bastante interessante, na prática, elas não funcionam. Então, o que a comunidade começou a se perguntar aí na década de 90 é se seria possível a gente distinguir causalidade direta de causas comuns sem a necessidade dessas intervenções. E, claro, a resposta é sim, e é justamente o papel aí do que a gente chama de cenário instrumental. Então, o que é esse cenário instrumental? Eu tenho o mesmo cenário que eu tinha antes, eu tenho a minha variável A e B, que é as duas variáveis que eu quero saber se A tem alguma influência sobre B, tenho uma possível causa comum aqui, um fator latente lambda, que está influenciando tanto A quanto B, mas a grande sacada agora é eu introduzi uma variável extra, que é essa variável x, que eu chamo de variável instrumental. E essa variável x, ela é introduzida no meu experimento sem a necessidade de fazer nenhuma intervenção, de tal forma que essa variável x, ela é independente da minha variável lambda,
que é essa fonte aí, que é, por exemplo, essa mutação genética, ela pode vir a afetar B, mas ela não tem um link causal direto entre X e B. Todo efeito causal de X em B é mediado por A. Então, para dar um exemplo, né, o que poderia ser essa variável instrumental X? Eu não posso forçar as pessoas a fumarem, mas eu posso aumentar as taxas, né, sobre tabaco. Então, eu posso fazer um maço de cigarro custar R$100. Obviamente, isso vai afetar, né, o fato das pessoas fumarem ou não. Se você tem que pagar R$100 no maço, por exemplo, lá na Austrália, eu acho que é tipo isso, as pessoas vão fumar menos, é fato, né? E isso, óbvio, a gente espera que vai ter algum efeito sobre o desenvolvimento de câncer ou não. E é bastante razoável assumir que taxar o tabaco mais ou menos não vai ter um efeito causal direto de X em B. Ou seja, eu não tenho essa seta direta aqui. E, da mesma forma, aumentar ou não a taxação sobre tabaco, isso a gente pode assumir que isso é independente da presença de uma certa mutação genética na população. Ou seja, parecem aí hipóteses bastante razoáveis. Então, olha só, nesse tipo de experimento, a gente vai estar olhando aqui, então, agora para as correlações entre A e B, para a distribuição de probabilidade entre A e B, dado que eu tomei uma certa ação, dado que eu taxei mais ou menos os cigarros, dado que a minha variável instrumental assumiu aí um certo valor X. Isso aqui é diferente de uma intervenção, ok? E aí a grande sacada lá nos anos 90 foi a seguinte, pelo Balke, que era um estudante do Pearl, o Pearl é o pai aí da teoria da causalidade. O que eles mostraram, e que é muito poderoso, é o seguinte, então olha só, o que a gente gostaria de ter acesso é esse average causal effect, esse ACE, da variável A em B. Só que esse ACE, ele é definido através de intervenções, ou seja, eu forço as pessoas a fumarem e vejo qual é o efeito no desenvolvimento de câncer. Mas o que eles mostraram foi que, simplesmente introduzindo essa variável instrumental e olhando para essa distribuição observacional de probabilidade, eu consigo colocar limites inferiores ao ACE. Ou seja, simplesmente observando, taxando mais e menos o cigarro e observando o que está acontecendo, eu consigo concluir o que teria acontecido se eu tivesse forçado as pessoas a fumarem. Ou seja, eu consigo fazer saber o efeito de uma intervenção sem, de fato, ter que fazê-lo. Então, isso aqui é muito poderoso e é usado aí em virtualmente qualquer área da ciência onde a gente queira inferir relações de causa e efeito, ok? Então, a primeira pergunta que vocês podem se fazer, então, isso aqui é muito legal, mas como é que eu posso ter certeza que eu, de fato, tenho uma variável instrumental? Vamos pensar aí, por exemplo, num teste de uma certa droga. Eu tenho lá um sintoma e eu tenho uma hipótese de que essa droga ajuda em melhorar esse sintoma. Então, vamos pensar em quem são as potenciais pessoas que vão usar essa droga. Eu vou ter aí um grupo de pessoas muito saudáveis, ricas e tal, enfim, que não vão ser não vão ser muito afetadas pela doença, e posso ter um outro conjunto de pessoas aí que estão em situação mais vulnerável, têm uma saúde pior. Então, é razoável a gente assumir, né, que as pessoas que estão aí numa situação meio que terminal, elas vão estar muito mais abertas a tomar uma droga experimental do que pessoas saudáveis. Mas o que acontece? Se uma pessoa em estágio terminal toma uma droga, a chance dela se recuperar, mesmo que a droga tenha um efeito benéfico, ela é muito pequena. Então, apesar da droga, às vezes, ter um efeito benéfico, isso vai ficar mascarado pelo fato de que somente as pessoas que já estão numa situação muito ruim é que vão estar tomando essa droga. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, nesse tipo de cenário, assumir que a minha variável instrumental, que é dar ou não essa droga, ela é independente de lambda. E isso pode ser que não seja verdade, porque dependendo dessas condições pré-existentes, a pessoa ela vai aceitar ou não tomar essa droga. Então, assim, a gente pode pensar várias outras situações onde essa condição aí de instrumentalidade, ela pode ser que não seja, ela pode ser que seja quebrada no experimento que a gente está fazendo.
E aí entra essa ideia de desigualdades instrumentais, que no final das contas são nada mais, nada menos que algo como uma desigualdade de Bell. Então, a pergunta que será que eu tenho um bom instrumento? E o que significa eu ter um bom instrumento? É eu ter uma variável instrumental X que afeta A, mas não tem um link causal direto sobre B, e que não tem correlações com essas condições pré-existentes. Então, de novo, o Pearl, né, lá em 95, ele mostrou que qualquer distribuição de probabilidade que a gente observa nesse tipo de experimento aqui, se o modelo causal que realmente descreve esse experimento for um modelo desse tipo, instrumental, isso significa que testes, que certas desigualdades vão ter que ser satisfeitas. Então, eu faço lá o meu teste da droga para ver se ela cura um certo sintoma ou não. O primeiro teste que eu vou ter que fazer, depois que eu tiver dados suficientes, é ver se uma desigualdade desse tipo aqui, ela é violada ou não. Porque se ela for violada, eu sei que aqueles bounds causais, lá do Pearl, eles não podem ser aplicados. Por quê? Porque eu não tenho um bom instrumento. Então, se essa desigualdade ela é violada, eu não tenho um bom instrumento. Ou eu tenho uma influência causal direta de X em B, ou de alguma forma existe uma correlação entre X e essas condições pré-existentes lambda. Então, no final das contas, esse cenário instrumental ele é extremamente importante, porque ele nos permite descobrir se fumar causa câncer ou não, sem forçar as pessoas a fumarem, né, a estimar essas relações de causa e efeito aqui, e ao mesmo tempo, para a gente ter certeza, né, que a gente tem um bom instrumento ou não, a gente pode testar essas desigualdades instrumentais. Então, esses são os dois pilares aí da teoria da causalidade. E aí, em 2017, 2018, a gente começou a estudar essas coisas, e a primeira pergunta que veio à nossa cabeça foi, bom, a gente sabe lá pelo teorema de Bell que existe um certo conflito entre a quântica e a causalidade. Será que esse conflito ele também vai aparecer aqui? Será que a gente pode, então, aí dar uma balançada nesses dois pilares, usando a teoria quântica? E aí é disso que eu vou falar agora. Bom, então, a gente começou a trabalhar nisso lá em 2018, a gente já tem alguns papers aí para quem tiver interesse, então esse foi o primeiro paper onde a gente mostrou essas coisas, depois a gente associou isso ao chamado steering, né, na mecânica quântica, fez conexão disso com teoria de grafos, e num paper mais recente a gente mostrou como que esse cenário, né, instrumental, ele pode ser usado para se certificar a aleatoriedade, que é um ingrediente fundamental aí para a gente fazer criptografia quântica. Então, aqui nos 15 minutos que me restam, eu vou focar nesses dois papers aqui, de maneira bem conceitual, ok? Pois bem, então a gente tem aí um cenário instrumental, classicamente ele vai ser descrito aqui em termos dessas variáveis ocultas, e tal como num cenário de Bell, uma descrição clássica desse experimento, ela vai impor desigualdades, que são esses limites aí, né, que vão ter que ser satisfeitos por qualquer teoria física dessa forma. Então, quais são as hipóteses lá no teorema de Bell? Realidade, liberdade de escolha e localidade. Quais são as hipóteses quando a gente fala desse cenário instrumental? A gente tem uma hipótese de liberdade de escolha, de certa forma, que a gente está assumindo aqui, ó, que essa variável instrumental ela é independente de lambda, então isso aqui seria matematicamente equivalente a essa hipótese aí da liberdade de escolha. A gente tem a hipótese do realismo, porque a gente está assumindo que essas condições pré-existentes elas podem ser descritas por uma variável aleatória, mas a gente não está assumindo localidade. Por quê? Porque, diferentemente lá do cenário de Bell, onde Alice e Bob têm que estar distantes entre si, aqui isso deixa de ser verdade, porque a Alice, né, que é fumar ou não fumar, ela pode ter um efeito causal, sim, direto sobre o desenvolvimento de câncer, que seria o Bob aqui, nesse caso. Okay? Então, a gente está abrindo mão dessa hipótese de localidade e colocando no lugar a hipótese de instrumentalidade, que é o fato de que X não tem um efeito causal direto sobre B, que é essa hipótese de que todas as correlações entre X e B são mediadas aqui por A, ok?
Então, o que a gente fez? A gente pegou essa estrutura causal, impôs ela à teoria quântica e viu se esse tipo de desigualdade instrumental poderia ser violado ou não. Então, no caso quântico, né, essa fonte aqui agora, ela passa a ser descrita por uma matriz de densidade, um estado emaranhado, por exemplo, e A e B são resultados de medições feitas nesse sistema quântico descrito por Rho. Então, a gente tem um certo operador de medição aqui para Alice, que depende de x, né, que é a variável instrumental, e me retorna um valor A. E para Bob eu tenho um outro operador de medição, que depende do resultado da medição de Alice, e me dá um outcome B. E fato é que se a gente impõe essa estrutura à mecânica quântica, a gente prova, então, que essa desigualdade aqui, ó, que teria que ser menor do que 3 num universo clássico, ela pode ser violada pela quântica. Ela chega aqui a 3,82 alguma coisa. Então, a mecânica quântica ela é incompatível com essa hipótese de instrumentalidade, ou com essa hipótese clássica de instrumentalidade. E o que é legal aqui, então, né, é que, vamos supor, lá num experimento clássico, se eu violo uma certa desigualdade instrumental, por exemplo, essa aqui, a primeira coisa que eu diria é, bom, então eu não tenho um bom instrumento. Alguma das minhas hipóteses aí no meu cenário instrumental, elas estão falhando, né? Então, a gente consegue mostrar também, se a gente quantificar qual é o peso dessa seta, né, o quanto que a minha variável instrumental x tem de efeito causal sobre B, então a gente consegue mostrar que quanto mais essa desigualdade aqui ela é violada, num modelo clássico, maior vai ser essa seta de causalidade entre x e B. Mas isso numa teoria clássica, porque na teoria quântica, o que a gente está vendo? Que mesmo que eu tenha uma variável instrumental, eu não tenho seta de x para B. Eu estou num cenário instrumental. A medição de Bob aqui, ó, ela não depende de x. Então, eu estou no cenário instrumental. Então, o que isso faz é mostrar que correlações quânticas, elas mudam a interpretação que a gente tem que ter da violação de uma desigualdade instrumental. Não necessariamente eu tenho um instrumento ruim. Significa simplesmente que talvez naquele meu sistema eu tenha efeitos quânticos. Então, seria uma maneira aí da gente detectar efeitos quânticos em relações de causa e efeito. Continuando aqui, uma coisa que eu acho bastante interessante de fato, e que eu acho que realmente mostra o poder desse cenário instrumental, é a conexão dele com o cenário de Bell. Então, aqui desse lado, do lado esquerdo, a gente tem a estrutura causal do cenário instrumental. Desse lado direito, aqui, a gente tem a estrutura causal do cenário de Bell, que são essas duas partes aí que estão distantes entre si. Aqui a gente tem um cenário temporal, né? Porque primeiro a Alice mede, manda o resultado de informação para o Bob, e aí ele faz uma medição. Mas se vocês perceberem, existe um mapa entre essas duas estruturas causais. Então, a gente pode entender esse cenário instrumental como um cenário de Bell com a seguinte característica. É um cenário no qual Bob, ele não tem mais liberdade de escolha. Não é que ele fala, agora eu vou medir usando o filtro vermelho, agora eu vou medir usando o filtro azul. Não. Ele tem que medir o filtro que a Alice está mandando ele medir. Então, ele não tem mais liberdade de escolha, ok? Então, não só existe uma não localidade aqui, um efeito causal de Alice para Bob, mas Bob também ele deixa de ter essa liberdade de escolha. Então, de fato, o que a gente está mostrando aqui é uma forma mais forte do teorema de Bell, porque o que a gente está mostrando é que não somente a quântica ela é incompatível com modelos de variáveis ocultas locais, na verdade, a quântica, as correlações quânticas, elas são tão fortes que elas são incompatíveis mesmo com modelos de variáveis ocultas não locais e que abrem mão dessa hipótese aí da liberdade de escolha em uma das partes, ok? Então, moral da história, a quântica é ainda mais estranha do que a gente poderia supor, simplesmente aí pela violação de uma desigualdade de Bell. Eu tenho aqui, eu acho que uns 5 minutinhos, né? Então, deixa eu falar de uma aplicação aí desse cenário instrumental em um protocolo de processamento de informação. Então, vamos pensar aqui no que significa a gente fazer criptografia. Então, a Alice, né, ela quer mandar uma certa mensagem para o Bob, mas pode ser que tenha um espião na linha aí,
olhando, né, a comunicação deles. Então, eles querem criptografar essa mensagem de tal forma que essa mensagem fique segura. Existem diferentes maneiras da gente fazer criptografia, mas a maneira que é, vamos dizer assim, fundamentalmente segura, que não pode ser quebrada de forma alguma, é quando a gente usa o que a gente chama de uma chave secreta. Então, o que é uma chave secreta? A Alice, ela tem aqui certos dados que ela quer mandar lá para o Bob, ela tem uma tabela com um monte de caracteres embaralhados, então o que ela vai fazer é encriptar os dados dela usando esses caracteres embaralhados, que é o que a gente chama aqui de uma chave secreta. Então, ela manda isso lá para o Bob, se um espião aqui no meio do caminho pegar essa mensagem encriptada, vai estar tudo embaralhado, a menos que ele tenha acesso a essa chave secreta, ele não vai conseguir decodificar essa mensagem. E lá do outro lado, o Bob, ele quer recuperar essa mensagem. Mas como é que ele faz isso? Ele precisa ter acesso a essa chave secreta, ele precisa ter acesso a esses caracteres embaralhados. Então, aí, como é que a Alice pode mandar, então, essa chave secreta lá para o Bob? Ela vai ter que mandar, sei lá, dentro de uma pasta com guarda-costas e tal, vai ter que mandar isso lá para o Bob, né? Então, é uma situação muito estranha, né? É como se eu fosse fazer uma compra na Amazon e a Amazon dissesse, olha, para a gente fazer uma compra segura, eu primeiro vou ter que mandar aí uma equipe de 10 guarda-costas, levando para você a chave segura, que a gente vai estar usando, essa chave secreta, e somente depois de você ter acesso a essa chave secreta que você vai poder fazer a compra. Ou seja, esse tipo de protocolo, ele é fundamentalmente seguro, mas ele envolve aí essa comunicação de chaves secretas, né? Então, claro, né, que hoje em dia quem faz uma compra na Amazon não vai estar usando uma chave secreta, vai estar usando uma chave pública que não é fundamentalmente segura. Se a gente tivesse acesso aí a um computador quântico, a gente poderia quebrar essa chave. Mas então, por que eu estou falando disso tudo, né? Porque a mecânica quântica, através da violação de uma desigualdade de Bell, ela nos fornece uma maneira de estabelecer chaves seguras entre Alice e Bob, entre duas partes distantes, sem a necessidade de mandar esses caracteres embaralhados numa pasta usando 10 guarda-costas. Então, simplesmente usando a violação de uma desigualdade de Bell, a gente consegue garantir o estabelecimento seguro dessas chaves secretas, e com isso a gente consegue fazer, então, criptografia, ok? Isso é para um cenário de Bell. E aí o que a gente se perguntou é se a gente poderia fazer a mesma coisa usando um cenário instrumental. Então, olha só, a gente tem aqui uma certa aleatoriedade que a gente vai usar para fazer esse experimento instrumental, para violar uma desigualdade instrumental. A gente vai ter aqui resultados de medição para Alice e Bob, que na maior parte das vezes eles vão estar correlacionados. Então, por exemplo, se a Alice tem um bit 1, Bob tem um 1, a Alice tem 0, Bob tem um 0, às vezes falha. E a partir desses dados aqui, a gente, então, se a gente viola uma desigualdade instrumental, a gente consegue garantir a segurança dessa chave secreta compartilhada, e aí, usando vários algoritmos, a gente consegue extrair bits secretos e seguros, ok? Que podem ser usados por Alice e Bob para fazerem aí esse protocolo de criptografia. Bom, então aqui o que a gente estava querendo ver era, a gente queria comparar o que a gente consegue fazer com o cenário instrumental versus o cenário de Bell aí, que já foi estudado nos últimos 20 anos, ok? Então, o quantificador de quão bom é o nosso protocolo de criptografia é essa expressão aqui, que a gente chama de mean entropy, que ela basicamente está me dizendo o quão aleatórios são os bits que eu estou gerando aqui no meu experimento. E aí, na curva aqui de cima é o cenário de Bell, e na curva aqui de baixo é o cenário instrumental, em função da visibilidade do meu experimento. Então, essa visibilidade, se ela for 1, significa que o meu experimento é perfeito, e se for menor que 1, significa que eu estou considerando aí as imperfeições experimentais. Então, por esse gráfico aqui, ó, fica parecendo que o cenário de Bell ele vai ser sempre menor, né, do que o cenário instrumental, que é essa curva azul.
Então, beleza, a gente consegue fazer criptografia, mas por que usar um cenário instrumental se o cenário de Bell, aparentemente, ele é melhor? E aí a gente mostrou que, de fato, isso não é verdade. Por quê? Porque para você fazer criptografia, você tem que usar uma certa aleatoriedade inicial, que é o que a gente chama aí de uma semente, e a partir dessa semente, o que a violação de uma desigualdade de Bell ou uma desigualdade instrumental nos dá é uma maneira de amplificar essa aleatoriedade, através aí desse randomness extractor. E aí, quando a gente leva em consideração a quantidade de aleatoriedade que eu tenho que colocar e a quantidade de aleatoriedade que eu consigo tirar para usar no meu protocolo de criptografia, a gente vê que o cenário instrumental, ele de fato, ele pode ganhar sobre um cenário de Bell. Então, o que a gente tem aqui é o bit gain do cenário instrumental sobre o cenário de Bell. Sempre que isso for maior do que 1, significa que o cenário instrumental, ele nos fornece uma maneira mais eficiente de gerar bits aleatórios. E isso é muito bacana. Então, a gente tem um novo cenário que leva aí a uma forma mais forte de não classicalidade, de não localidade quântica, e que mais do que isso, ele leva a um certo regime aqui de visibilidade a uma forma ainda mais eficiente de se fazer criptografia quântica, ok? Bom, eu acho que eu já... E aí a gente fez o experimento, usou aí fótons emaranhados, e aqui são os dados experimentais, então vocês veem que a gente gera aqui uma certa quantidade de bits aleatórios, que é bem pequenininha, mas mostra, né, que, pelo menos como uma prova de princípio, esse cenário instrumental, ele sim pode ser usado para gerar aleatoriedade. Eu não quero passar aqui do meu tempo, então vou só fazer a propaganda aqui do paper que a gente colocou no archive há bem pouco tempo, com a Mari e com Nikolai. A Mari está lá na Alemanha, o Nikolai está na Polônia agora. E, basicamente, o que a gente fez aqui foi se perguntar o seguinte, ok, então a gente sabe que a mecânica quântica viola essas desigualdades instrumentais. Então, aqueles bounds lá que a gente usa para computar a causalidade de A e B, eles não podem ser usados se a gente tem a presença de correlações quânticas. E o que a gente faz aqui nesse paper, então, é simplesmente rederivar esses bounds para que eles possam ser usados também para se quantificar causalidade na presença de efeitos quânticos, ok? Então, vou pular essa parte aqui e ir para a conclusão. Então, eu acho que a mensagem aqui principal nos últimos 50 anos, a gente estudou o cenário de Bell. Ele mostra aí a não localidade quântica, pode ser usado em criptografia, em comunicação quântica. É muito legal, mas ele não é o final da história. Existem outras estruturas causais, além dessa estrutura causal de Bell, que talvez sejam muito mais ricas em termos de fenômenos e de possibilidades, e que praticamente não foram exploradas ainda. Em particular, né, aqui a gente falou aí do cenário instrumental, e ele leva para uma forma mais forte, né, do que a forma de Bell de não classicalidade. A gente discutiu, né, que isso pode ser usado num maior com relação aos protocolos aí, baseados no cenário de Bell. E aí, enfim, atualmente a gente tem feito aí várias perguntas, a gente está explorando isso em várias linhas. Então, aqui eu vou mencionar aqui, que eu acho que é a de mais longo prazo, né, mas que talvez seja a mais interessante, é falar de modelagem causal quântica. E o que isso quer dizer? Então, vamos supor, né, a gente tem acesso aí a um computador quântico, a um simulador quântico. Então, a gente vai estar falando, a gente vai poder simular de maneira quântica uma certa molécula de um material, de uma droga, de um farmacêutico. Então, a gente vai estar falando ali de moléculas, vão ter átomos, né? E esses átomos, dentro dessa molécula, eles vão estar se afetando mutuamente, né? Uma certa molécula vai ter um efeito causal sobre a outra. E como são sistemas quânticos, a gente vai ter que usar, então, uma teoria quântica de causalidade para entender as relações de causa e efeito entre esses sistemas quânticos dessas moléculas. Então, assim, parece meio ficção científica, mas não é.
Então, assim, a gente está aí agora no limiar, né, de grandes descobertas aí de tecnologias quânticas, para as quais um tipo de modelagem causal quântica desse tipo pode se tornar bastante importante. E, bom, acho que com isso aí eu fiquei dentro dos 50 minutos, eu termino por aqui e agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado, Rafael. Ótimo seminário aí. Podemos entender um pouco mais sobre os efeitos de causalidade em informação quântica. Pessoal, tem alguém que queira fazer perguntas aí? Pode falar pode escrever pelo chat, né, que a gente lê a pergunta para o Rafael, ou pode acionar o microfone. Posso Rafael, fazer um comentário, Joaquim? Pode. O Silvio vai fazer um comentário, Rafael. Tá bom. Deixa eu ligar minha câmera aqui para o Rafael me ver. Ô, Rafael, tudo bom? E parabéns pelo seminário, muito legal. Legal, Silvio. Tá, ótimo. Então, o que eu vou te fazer não é nenhuma pergunta específica, é mais um comentário geral, tá? Que muitas dessas coisas que eu vi você discutindo aí, que a gente vê sobre causalidade, parece ser uma coisa que você está reproduzindo, aplicando a mecânica quântica, né? Uma coisa fundamental, conceitos que o pessoal da área de estatística, né, de inferência, já usa como se fosse uma coisa aqui natural. Né? Os exemplos que você deu, que são muito ilustrativos, que você importou lá dos problemas de estatística, né, tradicionais. Eu queria te perguntar o seguinte, o que tem, né, se existe alguma coisa além disso, né, que quando você vai para uma teoria fundamental, ou se realmente a gente está adaptando todo esse ferramental que é muito conhecido dos estatísticos para tentar entender uma teoria fundamental que é a mecânica quântica. Obrigado, Silvio, pela pergunta. Então, eu acho que não é simplesmente a gente adaptar, a gente está se inspirando, né? Então, assim, dentro dessa área que a gente chama hoje em dia de causalidade quântica, eu acho que tem assim, pelo menos 3 vertentes bastante fortes, né? A primeira é um pouco essa que você mencionou, que é que existe toda essa teoria, esses conceitos, essas técnicas que foram desenvolvidas pelos estatísticos, pelos cientistas da computação para analisar efeitos de causalidade. Então, a gente importa esses conceitos e tenta aplicar eles para se entender fenômenos quânticos, né? Então, essa seria uma vertente. Só que nem sempre isso é possível. Então, só para te dar um exemplo de quando isso é possível. A gente tem um paper de 2018, onde a pergunta que a gente tinha, ela era muito simples. O que a teoria da causalidade pode me dizer sobre o experimento de fenda dupla? E lá tem o Feynman, né, ele dizia que o experimento de fenda dupla, ele contém todos os mistérios da quântica, né? E tinha lá aquele experimento de fenda dupla, e tem a versão dele, que é a versão do Wheeler, que é aquele experimento de fenda dupla com escolhas atrasadas, né? Que supostamente revelaria aí a chamada dualidade onda-partícula da quântica, né? Então, o experimento de fenda dupla, a gente está mandando elétrons lá em 2 fendas, depois que a gente manda esses elétrons várias e várias vezes, a gente vai ver um padrão de interferência. Então, de certa forma, a gente teria que assumir que o elétron ele é uma onda, mas se a gente tenta medir esse elétron para ver por qual fenda ele passou, ele se torna uma partícula. Enfim, aquela discussão antiga. E aí a gente se perguntou, então vamos usar a teoria clássica da causalidade para tentar entender esse cara, para tentar entender esse fenômeno quântico. E o que a gente mostrou nesse paper lá de 2018 é que, para nossa surpresa, e para surpresa, eu acho que quase de todo mundo, esse fenômeno aí da fenda dupla, do experimento de fenda dupla, ele tem uma explicação clássica. Ele tem uma explicação em termos de um modelo causal clássico. Ou seja, do ponto de vista da causalidade, o experimento de fenda dupla, essa dualidade onda-partícula, pode ser explicada dentro de um contexto clássico. Ou seja, às vezes, essa importação que a gente faz desses conceitos nos dão aí um entendimento melhor de fenômenos quânticos, e que, na verdade, eles não são tão misteriosos assim. Mas, em outros casos, isso falha.
por exemplo, quando a gente fala aí do Teorema de Bell, da violação de uma desigualdade instrumental. Então, quando a gente está lidando com esse tipo de fenômenos, a gente tem que introduzir uma versão quântica da teoria da causalidade. E isso é o que muita gente tem tentado fazer, que é generalizar esses conceitos estatísticos e de causalidade para o regime quântico. Então, essa seria uma segunda vertente. E a última vertente, que também é bastante interessante, eu não trabalho tanto nela, mas quem trabalha bastante nela é o Czesław Bruckner, lá de Viena. Ele é o principal nome aí nessa área, que é a ideia de superposições quânticas de ordens causais. E isso é muito doido, né? Porque a gente, tipo assim, a gente pode imaginar que A, ele causa B, ou B causa A. Mas na mecânica quântica a gente tem superposições. Então, será que a gente poderia ter uma superposição coerente de um fenômeno onde, ao mesmo tempo, né, e aí, entre aspas, A causa B e B causa A, é quase como se a gente estivesse fazendo um loop causal, né? E a resposta é sim. Então, a gente tem fenômenos na quântica que eles não têm uma ordem causal bem definida. E isso tem aí aplicações em gravitação quântica, enfim. Então, essas são as três vertentes aí que eu diria que são as principais. Então, respondendo a sua pergunta, o seu comentário, ele resume uma dessas três vertentes. Obrigado, ótima resposta. Rafael, vou fazer uma pergunta aqui, Rafael, uma pergunta de curioso. Então, você mostrou aí realmente algumas relações aí de efeito algumas relações de causa e efeito, né? E mostrou aplicações aí em protocolos de criptografia. Aí, inclusive, você mostrou que tem experimento sendo feito, né? Não é só modelagem, né? Uhum. Então, uma pergunta de curioso. Vocês aí em Natal fazem modelagem, né? Isso? Sim. E, no Brasil, existe alguém fazendo os experimentos? Ou somente no exterior? E a outra pergunta é o seguinte: eu imagino, você mostrou aqui as aplicações em protocolo de criptografia, mas eu imagino que esses efeitos de causalidade também podem ser utilizados em machine learning. E eu imagino que você está fazendo algum trabalho nessa área. Se você pode falar um pouco disso também. Obrigado, Joaquim, ótimas perguntas. Então, sobre os experimentos. Aqui no Brasil, experimentos assim, nessa área de correlações quânticas, causalidade, eles foram feitos, eles podem ser feitos aqui no Brasil. Então, deixa eu só mostrar um dos papers aqui, é esse paper aqui, ó, na Physical Review Letters, em 2018, o Ranieri Neri, que atualmente é pós-doc aqui no meu grupo, ele fez esse experimento, onde ele testa essas coisas aí de causalidade lá no cenário de Steering, no laboratório de ótica quântica lá da UFRJ. Então, eles fizeram esse experimento lá. Lá no laboratório da UFRJ, eles têm alguns papers aí recentes, onde eles exploram coisas que não são exatamente essas que eu estou falando aqui, mas que são parecidas. Então, por exemplo, lá tem um experimento recente que saiu na PRL, e que está até lá naqueles vídeos da SBF. Eles fizeram um experimento de destilação de não classicalidade, onde a ideia você tem um certo recurso quântico, e aí você pega duas cópias desse recurso quântico e extrai, a partir dessas duas cópias, uma única cópia, mas que tem mais daquele recurso quântico do que as duas cópias individuais. Então, assim, é um experimento que é, de certa forma, difícil, né? Então, eles tiveram que usar alguns truques lá e tal. Então, assim, como via de regra, o grupo lá do Rio tem experimentos muito bonitos, tem um grupo lá de Belo Horizonte, né? Lá do Monk, do Sebastião, tem o grupo lá de Goiás, que eu acho que também faz experimentos. Eu devo estar esquecendo alguns outros grupos, tem o de Pernambuco, né?
Mas, assim, para esse tipo de fenômeno que a gente está falando aqui, que são essas redes quânticas com efeitos causais, a gente está atingindo um limite agora em que o custo desses experimentos fica muito alto, porque a gente precisa de muitos lasers, precisa de detectores muito bons, com eficiência de detecção muito boa, que tem que ser supercondutores, tem que ter um negócio lá para deixar eles muito frios. Então, a gente está chegando em experimentos novos, que a gente está explorando, de fato, novos tipos de fenômenos quânticos, de novos regimes de relações causais aí nessas redes quânticas, que vão demandar experimentos muito caros. E aí, infelizmente, né, dada a situação atual do nosso país, onde a ciência sofre ataque, enfim, negacionismo científico, a gente vai ficar para trás. E, assim, não tem a menor dúvida disso. Eu digo isso com pesar, mas sem nenhuma dúvida. Então, em particular, esse experimento aqui que eu mencionei, ele foi feito, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu não estava compartilhando, desculpa. Ele foi feito lá na Itália, que é esse experimento aqui, ó, que basicamente a gente tem uma fonte de estados emaranhados, então isso aqui no Brasil a gente tem, só que como a gente tem uma correlação temporal aqui, então a Alice, ela mede, né, e aí o Bob, ele só pode medir o sistema dele depois que a informação sobre a medida da Alice chega até ele. Então, a gente está falando de fótons, né, e fótons, eles viajam à velocidade da luz, então isso significou que a gente precisou usar aqui uma linha de atraso extremamente longa, e essa linha de atraso extremamente longa era uma fibra lá super cara, que eles precisaram importar e tal. Então, assim, uma outra coisa que tem a ver aí com experimentos, né, em que eu vejo a diferença com o Brasil, infelizmente, a gente está fazendo um experimento agora lá com o Fábio, lá na Itália, para testar essas relações de causa e efeito lá no regime quântico. Eles precisaram comprar uns equipamentos caros lá, uns detectores, umas células de Poker, não sei o quê, e em 2 semanas chegou. Então, assim, eles pediram, veio lá dos Estados Unidos, e em 2 semanas eles estavam prontos para fazer o experimento. Então, assim, além deles terem que ter investido uma boa grana, chegou muito rápido. Aqui no Brasil, infelizmente, enfim, não é assim, a gente sabe, né? Quem é experimental sabe que as dificuldades são muitas. Então, assim, eu acho que a mensagem principal aqui é que se nada for feito, a gente vai ficar para trás. E essas tecnologias quânticas, né? E aí a gente pode incluir criptografia quântica, comunicação quântica, simulação quântica, metrologia quântica, são coisas que já estão acontecendo lá fora. Tem startups, né? Tem muita gente trabalhando nisso, a Google, a IBM, a Microsoft, União Europeia, Estados Unidos, enfim. Apesar do Trump, né? Eles aprovaram lá, acho que foi no ano passado, um bill para Quantum Technologies. Então, assim, o investimento é maciço e essas tecnologias, elas vão mudar a forma como a gente lida com informação. E, infelizmente, se nada for feito, a gente vai ficar para trás, porque não basta fazer teoria, né? A gente tem que colocar isso na prática. E com relação à sua última pergunta sobre machine learning, sim. Então, a teoria da causalidade, ela é extremamente importante para machine learning, para inteligência artificial e vice-versa. A gente tem alguns trabalhos sobre isso, então, um dos trabalhos que é com Asqueri, que está em sabático aqui no nosso grupo, ele é o especialista em aprendizagem de máquina, a gente mostrou como usar deep networks, essas redes neurais, para detectar novas formas de não classicalidade, ou seja, novas formas de não localidade quântica em redes quânticas de tamanho e de complexidade crescentes. Então, algo que a gente não consegue fazer de maneira numérica e nem analítica, mas que a máquina lá acha alguma forma de encontrar essas correlações quânticas.
E aí só uma última frase aqui, né, que tem o livro do Pearl, que chama The Book of Why, é o último livro dele, que ele diz o seguinte, né, que os algoritmos atuais de machine learning, tudo que eles fazem é detectar padrões, é detectar correlações, mas eles não são capazes de detectar relações de causa e efeito, que é o que a gente quer, né, quando a gente está falando de ciência. Quando a gente está falando de ciência, a gente não quer simplesmente saber que uma coisa está correlacionada com a outra. A gente quer saber as razões dessas correlações. Então, o que o Pearl fala, né, e eu concordo com ele, é que a próxima geração de algoritmos de machine learning, eles vão ter que ter dentro deles esses algoritmos de descoberta causal, né, de modelagem causal. E aí, enfim, parece meio ficção científica, mas o que a gente poderia fazer, então, com um computador quântico capaz de fazer uma modelagem causal quântica? Então, a gente tem violação de desigualdades de Bell, a gente tem a não localidade quântica, a gente tem superposição de ordens causais. Então, assim, a minha grande pergunta é essa, tipo, quais seriam as possibilidades de uma máquina quântica inteligente? Ela estaria operando num nível de causalidade que é completamente não intuitivo para a gente, né? Então, assim, acho que é uma fronteira aí que seria extremamente, enfim, que tem uma promessa muito grande, né? Obrigado, Rafael, pelos esclarecimentos aí. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Rafael, vou emendar aqui então, porque o assunto é bastante interessante. E quer fazer uma pergunta, Lázaro? Sim, Joaquim. Pode fazer, Lázaro, pode fazer. Assim, Rafael, primeiro eu queria parabenizar o seminário, foi muito interessante. Valeu, Lázaro. Bom, eu estava pensando que eu não sei se eu compreendi bem, né, mas, assim, por exemplo, nesse exemplo que você deu agora, né, da medição que, né, em B, a medição foi feita com atraso, né, em relação a A, né, de certa forma, né, beleza, para eu comparar, né, o que B mediu e falar entre aspas, né, ele mediu isso porque A mediu um outro valor, né. Nesse caso, para eu ter essa confirmação, eu tenho que fazer a informação propagar, né, só que aí no nosso espaço real, físico, né. Mas, por exemplo, né, já olhando agora para essa questão de um mediu primeiro que o outro, mas como eles não estão assim, separados por intervalo, né, causal, não existiria um referencial onde eu medi primeiro B e depois o A? Lázaro, excelente pergunta e eu não sei qual é a resposta. Mas, assim, eu não sou especialista em teoria da relatividade, que é o que a gente teria que usar aqui, né? Mas a minha impressão é que não, porque se você tivesse uma mudança de referencial no qual isso acontecesse, você estaria quebrando de forma assim muito fundamental as regras da causalidade, né? De que uma causa ela tem que vir antes do efeito. Então, assim, acho que é uma pergunta excelente e que talvez tenha até pano para manga aí para se explorar até num projeto de pesquisa isso. E eu confesso que eu não sei qual é a resposta, porque assim, tipo, a gente pode falar de superposições de ordens causais, né? Em que A vem antes de B e B vem antes de A meio que ao mesmo tempo. Como é que isso tem a ver com essas mudanças de referencial? Então, assim, eu sei que tem alguns papers escritos sobre isso, lá do Charles Bruckner, tem uma aluna dele, que é a Flamínia, que está até no Perímetro agora. Eles têm uma série de papers onde eles exploram essas mudanças de referencial e as conexões disso com emaranhamento quântico e com causalidade. Mas os papers são bem técnicos, assim, então eu confesso que eu não saberia responder a sua pergunta, mas a princípio eu acharia estranho se isso fosse possível. Ok, obrigado. Posso fazer um comentário? Claro. Claro, professor Winder. Ô, Lázaro, beleza? Lázaro e Rafael de eu presumo, não estou demonstrando não, mas eu presumo que, se como o Lázaro disse, essa informação vai se propagar no espaço-tempo físico, né? E Isso.
supostamente respeitando um limite de velocidade, por exemplo, sei lá, a velocidade da luz no vácuo, por exemplo, então, ô Lázaro, a causalidade em si vai ser mantida. Obviamente, a mudança de referenciais, mesmo para referenciais não inerciais, não é capaz de quebrar a causalidade. Se ela for realmente observada num certo referencial, particularmente em relatividade especial, eu chegaria a dizer até que mesmo em relatividade geral, a causalidade não seria quebrada, né? Isso poderia dar mais pano para manga se, por exemplo, eu estivesse falando de alguma forma de interação, entre aspas, que tivesse um caráter de ação à distância, ou seja, uma velocidade supostamente infinita de propagação. Aí sim, mas aí é complicado demais falar em causalidade quando você tem isso, né? Particularmente do ponto de vista relativístico, digamos assim. Tá legal? Sim, porque aí, né, para comparar as informações, as medições, né, aí você tem que ter a confirmação no espaço físico, né, no nosso espaço-tempo. Isso. Então, se você plota isso lá naqueles diagramas, o que a gente tem aqui é um cenário que a gente chamaria de time-like, né? E para um cenário que é time-like, eu acho que você não consegue reverter a ordem. Sim. Exatamente. Sendo time-like, por exemplo, ou seja, informações se propagando na verdade, são time-like, mas com as propagações, obviamente, se dando a velocidade da luz. Então, você não tem como quebrar. Então, você só poderia quebrar essa causalidade se você fosse para regime de space-like, por exemplo, o que implicaria, obviamente, velocidade de propagação acima de c, etc. Né? Isso. E aí você voltaria para o cenário de Bell usual, né? Então, acho que essas perguntas talvez elas são interessantes, eu acho que elas já foram feitas, tem papers sobre isso, mas para um cenário de Bell. Porque lá é space-like, né? Beleza, obrigado. Deixa eu só complementar, perguntar uma coisa que está no mesmo assunto. Eu tinha entendido antes que o cenário era justamente space-like, Rafael. Mas não é, então, time-like. Então, o teste de Bell, ele é space-like. Deixa eu compartilhar aqui de novo, mas o cenário instrumental não. O cenário instrumental, ele é time-like. Então, é o que a gente chamaria aí de um cenário de Bell, que a gente chama de um cenário espacial, e o instrumental seria um cenário temporal. Então, explicitamente, né? Então, se você colocar isso aí num diagrama de espaço-tempo, né? A Alice, ela recebe o X, ela faz a medição dela, e ela manda essa informação, time-like, para o Bob. E aí o Bob usa essa informação para fazer a medição dele. E essa fonte aqui, que é o estado emaranhado, está no cone de luz aí, de todas, tanto da variável A quanto da variável B. Então, o cenário instrumental, ele é time-like, ele é um cenário temporal. Ok, então. Obrigado, cara. Leandro, quer fazer uma pergunta? Talvez um comentário, né? Ótima apresentação. Agora, acho que você explicando essa parte do space-like, do temporal-like, é super interessante. Né? Quer dizer, tem toda essa história, né? Que o Bell até olhava com bons olhos aí o trabalho do Bohm, né? O Bohm também tinha uma afinidade com o Einstein nunca aceitou isso, certo? Uhum. E por outro lado tem a história do Dirac aqui também, né? Não gostava muito da equação de Schrödinger, e mesmo o Schrödinger não gostava muito dessa interpretação do Born, né? Né? Só a história toda é que funciona muito bem, né? Mas daí eu estava assistindo, tem um seminário do Almir Caldeira, lá no IFISC, lá em São Carlos. Ele vai mostrando, né? Faz uma brincadeira com escalas, mostra uma folha, 10 metros, e vai fazendo zoom nessa folha, mostra a estrutura celular, mostra até chegar mais ou menos no micron aí, tá tudo bem. Daí é muito esquisito, que a hora que vai chegar na quântica, ele põe um chapisco, assim, um chuvisco. Depois, a hora que ele chega no nêutron, ele põe uma bolinha, certo?
né? E é muito interessante que mesmo Einstein trabalhava com essa parte de movimento browniano, né? E eles têm toda uma quantização semiclássica e toda contrária nessa parte. Mesmo outras pessoas, né, o Debye, Brillouin, né, mesmo outras pessoas que trabalham com física experimental não gostavam muito, né? Tem coisas que você não explica muito com o Schrödinger, né? Daí eu acho que tem que ser mais ou menos por aí. Não pode ser só space-like ou temporal-like. Porque eu pensei no seguinte coisa, vamos supor que você tem um pedaço da galáxia aí, você tromba algumas matérias aí e você forma dois sistemas solares muito parecidos, né? Daí o alienígena vem, ele olha para um sistema, ele vê que o campo magnético da Terra tá para cima, vamos supor, né? Mas tem correlação espacial. Esse campo magnético da Terra, a gente não sabe muito porquê, ou sabe, quer dizer, eu não sei, mas de vez em quando ele vira, ele faz um movimento browniano, e é um negócio macroscópico, certo? Né? Então, acho que esse é um sistema que podia ser pensado aí, talvez, para pensar classicamente, como vocês estão propondo. Não sabia desse paper de vocês de 2018, aí da fenda dupla, porque realmente é o paper que você para, né? Será que esse negócio é quântico ou é clássico? Né? Se vocês têm uma explicação clássica, é muito interessante, né? Mas eu acho que esse cenário de ter dois sistemas solares, por quê? O que aconteceu? Se eles foram criados juntos, eles também guardam uma correlação espacial aí e temporal, né? Mas a gente que é de estatística, né, o Silvio falou, a gente lida com isso toda hora, né? Você tem que ter, né? Mas na verdade, se vocês colocarem um cara para atrasar aí, né, o raio de luz, vocês estão querendo quebrar né, alguma dessas correlações aí. Mas eu acho que um cenário, unificado ia ter que ter os dois, né? Né? Eu acho que ia ter que ter os dois. Às vezes, esse negócio do sistema solar é interessante porque tem coisas que são correlações que a gente não sabe muito bem, né? Será que sei lá, um Sol distante, uma galáxia tem influência nesse campo magnético aqui, né? Sei lá, né? Mas é bom que as escalas não é um sistema, quer dizer, é relativístico por causa da luz, né, de informação, mas não é relativístico por causa do movimento dos corpos aí, talvez, né? Então é uma coisa. Eu acho que tinha que ter um cenário talvez unificado aí, né? Acho que não sei se vocês estão caminhando para isso, como é que tá? Não, assim, tipo, o que a gente tem feito mais ultimamente foi a gente está voltando aí para cenários espaciais e analisando redes quânticas complexas, mas no cenário space-like. E o porquê desse nosso interesse em 2016, né, a China, lá o Jin Weipan, junto lá com o Partido Comunista Chinês, eles colocaram um satélite no espaço, né, que é capaz de compartilhar estados emaranhados entre quaisquer dois pontos aí no território chinês, e agora eles conseguem até fazer conexões transcontinentais, né? Então, esse caminho, a gente está no caminho aí do que a gente chama da internet quântica, né? Que vão ser, assim, na primeira fase, computadores clássicos, né? Mas conectados entre si via canais quânticos de comunicação. Então, a gente está caminhando mais nessa linha de, tipo, tentar entender as propriedades dessa internet quântica que se referem aí, né, a um cenário space-like, que são, tipo, várias partes que estão separadas espacialmente. Mas, assim, eu acho que tem muito pano para manga, né? E, por exemplo, explorar essas conexões aí com relatividade geral, o que a teoria da causalidade tem a dizer sobre essas coisas, e o que acontece quando você junta relatividade geral e quântica, né, de alguma forma. Numa teoria quântica aí da gravidade, será que a causalidade tem alguma coisa a dizer sobre esses sistemas? Então, assim, a gente está arranhando a superfície aqui. Acho que tem muita coisa aí para ser explorada. E, enfim, acho que tem muitas coisas interessantes, como a que você disse aí. Mas, assim, a gente não tem trabalhado nessa linha muito especificamente, não. Beleza, valeu. Pessoal, mais alguma... Fala, Vinícius. Vinícius é nosso... Ô, Rafael, talvez seja uma pergunta meio básica,
mas é uma coisa que você está imerso nesse meio de informação quântica, certo? Talvez seja conveniente você falar, não sei. Quando a gente está estudando mecânica quântica, no nível do Sakurai mesmo, a gente vê lá o colapso da função de onda, que mesmo um sistema entrelaçado, né, um sistema de spins, por exemplo, mesmo quando eles estão separados no intervalo tipo espaço, eu faço uma medida em uma, eu estou interferindo em outra. Aí a desculpa para isso no livro era que nenhuma informação estava sendo transmitida entre esses duas componentes do sistema, digamos, A e B. Mas essa é uma afirmação que eu nunca entendi direito, porque o conceito de informação aí eu não tenho. Você poderia explicar melhor? Posso tentar. Então, assim, a gente chama, né, esse fenômeno aí de não localidade quântica, mas ele é não localidade, mas isso não significa que tem informação sendo enviada. Então, o que significaria informação está sendo enviada entre Alice e Bob, né? Então, se eu voltar lá no cenário de Bell, peraí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Se você voltar lá no cenário de Bell, o cenário de Bell, ele é descrito por uma distribuição de probabilidade P de AB dado XY, né? Então, o que significaria informação está sendo enviada aqui? Significaria que a distribuição de probabilidade marginal de B, de alguma forma, estaria dependendo de X, que é a escolha de Alice. Então, a gente diz que as correlações quânticas, elas são não sinalizantes, no sentido de que o que Bob ele tem acesso? Ele tem acesso ao resultado da medição dele. E a quântica, se você faz a conta, você vê que a distribuição de probabilidade de Bob, ela não depende de forma alguma da escolha de medição que a Alice está fazendo aqui. B não depende de X de nenhuma forma. E se B não depende de X de nenhuma forma, não tem como a Alice estar enviando qualquer informação para o Bob. Então, assim, não tem uma interpretação fácil aqui, né? Mas o que está acontecendo é o seguinte, então, no nível operacional, ou no nível empírico, nenhuma informação está sendo enviada nesse sentido, de que a Alice ela não consegue enviar informação das escolhas dela para os resultados lá que o Bob está observando. Mas por causa da violação de uma desigualdade de Bell, isso implica uma de três coisas, né? Ou que a gente não tem liberdade de escolha, ou que as propriedades do nosso sistema físico, elas não são bem definidas até que a gente as meça, ou seja, existe uma aleatoriedade quântica que é fundamental, ou ou a Lua está lá no céu, independentemente de ter alguém olhando ou não, mas existe algum efeito não local entre Alice e Bob, que independe da distância entre eles, mas isso não permite o envio no nível operacional de informação de Alice para Bob. Seria aí a teoria do Bohm, né? Lá das ondas piloto e tal. Ficou um pouco mais claro? Melhorou. Só de ver que existe um arcabouço técnico, eu entendi o que você falou, né? Dessa mudança. Ou seja, há correlações nas medidas, mas não há efetivamente um fluxo de energia e de momento de um para o outro, que caracterizaria um sinal realmente físico. Seria mais ou menos por aí? Não, assim, até isso, tipo, não existe qualquer... Então, mas é porque a gente tem que entrar numa outra discussão, né, que é o fato de que a informação, ela é física. Então, assim, a informação ser física significa que para ela ser enviada, ela precisa de um sistema, ela precisa de estar codificada num sistema físico, né? Seja, sei lá, certo. Energia, momento... Tem que haver fluxo, obviamente, de energia ou de momento, né? Certamente. Tem que haver fluxo de... Isso, Então, assim, isso. Então, não tem nenhum fluxo de energia, momento, ou, em termos mais abstratos, de informação. No nível operacional. E o que eu quero dizer com isso? No nível empírico, no nível daquilo que a gente observa. Mas na teoria lá de Bohm, né, você tem um fluxo de informação, mas que é regido lá pelas ondas piloto, que são coisas que a gente não observa, né? Então, assim, tem que fazer essa distinção aí, né?
entre o que é empírico, observável, operacional, e o que, a princípio, existe, mas não é observável. Claro. Ô Vinícius, mais ou menos associado a isso aí, você poderia pensar como você mirar uma lanterna, por exemplo, num objeto e colocar um anteparo bem longe, lá em Andrômeda, lá nos confins da Via Láctea, e você observar duas coisas. Deixa a luz, deixa a lanterna parada, você movimenta o seu objeto, tá certo? E, obviamente, o seu objeto, por ser massivo, não vai chegar nunca à velocidade da luz. No entanto, se você observar a sombra projetada lá nos confins da Via Láctea, essa sombra pode ter velocidade arbitrariamente alta, a depender, obviamente, da velocidade aqui. A velocidade aqui nunca vai passar de C, a de lá pode passar de C numa boa. Só que a sombra não carrega energia, não carrega momento. Certo. Rafael, muito boa aí Você viu que tá cheio de perguntas aí, né? Eu me lembro quando eu estava na UFRJ, frequentar o grupo de ótica quântica lá era uma coisa turística, né? Era bom acompanhar os seminários, né? Os arranca-rabos lá eram fortes. E os assuntos eram muito interessantes. Rafael, eu queria fazer uma última pergunta aí, que é outra pergunta de curioso. Sobre ainda os experimentos. Assim, pelo que eu conheço, pelo que você mostrou, os experimentos na área de informação quântica, em geral, eles são experimentos de ótica, certo? Eu queria saber o seguinte, se você tem acompanhado ou se sabe a respeito de informações envolvendo, por exemplo, qubits e matéria condensada, que possam mostrar também esses efeitos de causalidade. Né? Na verdade, eu não sei se já está sendo feito esse tipo de experimento, mas eu sei que tem uma linha de pesquisa, que é essa linha de pesquisa em qubits e matéria condensada, que também mostra vários resultados de informação quântica. Sim. Então, assim, em termos experimentais, né, a gente tem várias arquiteturas aí, né? Tem qubits fotônicos, tem lá os qubits supercondutores, que é o que a Google usa lá no computador quântico deles, né? Tem NMR, tem os qubits lá de Majorana, que, enfim, ainda são teóricos, né? Mas, então, assim, tem várias, tem os íons aprisionados, claro, né? Então, tem vários sistemas, tem várias plataformas físicas para codificar a informação. Então, o que está mais ou menos claro hoje em dia é que os qubits fotônicos, eles vão ser usados para comunicação quântica, né? Porque você consegue enviar eles com velocidade da luz a grandes distâncias e pode minimizar as perdas e tal. Então, assim, qubits fotônicos, eles vão ser usados para comunicação quântica, para interconectar lugares distantes. E esses outros sistemas, por exemplo, os qubits supercondutores, eles vão ser usados quando a gente for falar de computação quântica, de simulação quântica, que aí você vai estar falando de problemas no qual a distância espacial ela não importa, mas o que importa é que você tenha muito daqueles qubits ali, né? Então, assim, existe pelo menos um paper que eu conheço de testes de Bell em sistemas de matéria condensada, que, por sinal, é muito interessante, que é uma Nature que saiu, se não me engano, em 2018, do grupo lá de Basel. Acho que é Basel, na Suíça. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um teste de uma violação de uma desigualdade de Bell usando um condensado de Bose-Einstein, se eu não me engano. Assim, eu não lembro os detalhes, eu sei que é um sistema de muitas partículas, que eu acho que é um condensado de Bose-Einstein. E aí, o que eles chamam de qubits lá, né, são tipo modos, enfim, são coisas lá que envolvem um número muito grande de partículas. Então, assim, é bastante interessante, então, você só pode violar uma desigualdade de Bell, por exemplo, se você tem emaranhamento. Então, de fato, o que eles estão mostrando é que o sistema deles tem emaranhamento, né, que é bastante interessante por si só. Mas quando você fala de um teste de Bell, no seu nível mais fundamental ou para aplicações em criptografia, você necessariamente está falando de sistemas a grandes distâncias, né? Então, aí, sistemas de matéria condensada já perdem um pouco nesse sentido. Mas, assim, ainda é muito interessante, talvez, estudar essas relações de causalidade quântica, né,
entre qubits de matéria condensada. Como é que, sei lá, um íon está afetando o outro, quais são as relações de causalidade entre eles e tal. E aí, o último comentário, né, o primeiro teste de Bell que foi feito, de maneira que a gente chama, fechou todos os erros experimentais, foi feito em 2015, a partir de um sistema físico que ninguém imaginava. Todo mundo imaginava que o primeiro teste de Bell seria feito com fótons, né? Mas, de fato, o que os caras fizeram lá na Holanda, eles emaranharam os defeitos de dois diamantes. Então, assim, eu não sei os detalhes técnicos, mas você tem um diamante aqui com certo defeito, e aí esse diamante, ele pode cair para o seu estado fundamental, e ele emite um fóton. E aí esse fóton, ele foi enviado para um laboratório distante. Nesse outro laboratório distante, esse fóton, ele interagiu com um defeito de um outro diamante, e aí, através desse carregador aí, que foi o fóton, né, desse emissário de correlações que foi o fóton, eles conseguiram emaranhar os dois diamantes, os elétrons lá de dois diamantes. E aí eles usaram isso para violar uma desigualdade de Bell. Então, assim, uma outra interface, né, que eu acho que é muito interessante é essa, que é a interface entre sistemas fotônicos e sistemas de matéria condensada. Por exemplo, usar os fótons para emaranhar sistemas de matéria condensada distantes. Então, é uma outra fronteira aí que pode ser bem interessante. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas... Claro, ficou muito claro. Na verdade, ficou bem claro para mim. Ótima resposta. Pessoal, alguém tem mais alguma resposta? Alguma pergunta? Se ninguém tiver alguma pergunta, eu vou agradecer novamente o Rafael, né? Gostei muito do seminário. Eu acho que grande parte aí das pessoas gostaram do seminário. E falamos de coisas fundamentais. E nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, Rafael, do seminário. Bom, obrigado a todos aí pelas perguntas, pelos comentários bastante interessantes, ao Joaquim pelo convite. Então, espero aí, dentro do possível, quem sabe visitar a Viçosa em algum certamente, momento. quando acabar essa pandemia aí, vamos tentar fazer um convite aí para você vir presencialmente aqui. Irei com prazer. Tá bom, então. Obrigado, gente. Tá bom.